Bem, meus amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos aqui compartilhar da querida palavra do nosso bom Deus. Eu já peço por gentileza para você deixar o teu like, que é o joinha, que é aquele joinha, né? Para você se inscrever, você que ainda não é inscrito. E tanto aqueles que vão se inscrever e aqueles que já são inscritos, peço não só o joinha, mas também peço encarecidamente o seu compartilhamento. Eu agradeço aqueles que já são inscritos, tá? E aqueles que vão se inscrever, aqueles que às vezes assistem, mas não se inscrevem. Peço, por favor, se você pudesse escrever, você não vai se arrepender, tá bom? Esse canal é para levar o Evangelho, a palavra do nosso eterno e bom Deus. Ídolos no coração é o título da nossa mensagem. Ídolos no coração, não tenha. Às vezes, o título da nossa mensagem é esse, tá? Ídolos do coração, ídolos no coração, melhor dizendo, né? Não tenha. Às vezes, muitas pessoas, com todo respeito, você que é meu amigo católico, que assiste essa mensagem, minha amiga, mas esse canal é para levar a verdade, tá? Então, não se sinta ofendido. A verdade bem falada e educadamente, ela não ofende. Mas idolatria também é adorar imagem, adorar santo, adorar pedaço de pau, de gesso. Isso é idolatria também. Claro, com certeza. Então você que me assiste que é católico, católica, eu tenho que te falar isso, tá? Isso é errado. Deus não se agrada. Mas também, vamos agora para nós que somos cristãos, evangélicos. Às vezes muitos, eles acham que a idolatria é só a imagem de escultura, mas não é. Tudo que você coloca acima de Deus, meu amigo e minha amiga, tudo que você coloca no lugar de Deus, aonde que Deus deveria estar tomando o lugar, e você coloca aquilo como prioridade, você está idolatrando aquilo. E por que essa mensagem, o título é Ídolos no Coração não tenha? Porque muitas pessoas que são cristãs evangélicas, infelizmente, é exatamente isso que tem acontecido com ela. Ela tem colocado o seu coração outras coisas no lugar de Deus. Por exemplo, tem gente que não se liberta da mágoa. A pessoa ela não quer se ver livre da mágoa. Ela não quer perdoar. Eu tenho falado muito nesse assunto. E às vezes a pessoa que magoou ela já até morreu, já até se foi, mas ela fica guardando aquilo no coração. Isso é um ídolo. Ela é apegada àquilo, né? Tem pessoas que se apegam a pastores, placas de igreja, a pregadores. Eu sempre falo para o povo a qual eu prego, para os irmãos e irmãs a qual eu prego, que se você me considera, eu agradeço de coração. É gostoso, né? Quando a gente tem aqueles que têm um carinho conosco, a gente é bem servido, a gente é tratado com carinho. Eu, particularmente, eu gosto de ser bem tratado. Gosto mesmo. Fiz o meu aniversário agora no mês de maio. As pessoas me parabenizaram, me abraçaram.
ganhei até presente. Então eu gosto, quem não gosta? É bom, quando a gente é bem amado, a gente é bem servido, as pessoas têm um carinho para com a nossa pessoa, mas uma coisa que eu sempre falo, meu amigo e minha amiga, aqueles que me consideram, muito obrigado, mas nunca me idolatre, nunca, 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 nunca. Nunca fale que é só minha pregação que é uma benção, é só eu, se não for eu não serve. Nunca fale dessa forma, nunca, porque isso é idolatria. E eu não quero isso, de jeito nenhum. Eu sou apenas um vaso de barro, um instrumento que Deus usa, né? Então, às vezes a pessoa idolatra o pastor, a igreja. Tem pessoas que a igreja dela ela é a melhor, aí outros irmãos de outras igrejas vão cumprimentar ela, ela não cumprimenta. Que coisa triste isso, né? Que coisa triste. Às vezes ela acha que é só a igreja dela que vai levá-la para o céu. Igreja nenhuma leva para o céu. Leva para o céu é obediência. Na verdade, a placa denominacional vai ficar. Mas tudo isso, meu querido amigo, minha querida amiga, as pessoas guardam. Por que elas fazem isso? Porque elas colocam o coração naquilo. E Jesus, ele abominou esse tipo de coisa. Em Mateus capítulo 7, capítulo 6, versículo 21, é claro que Jesus aqui estava falando sobre as pessoas se apegar às riquezas, né? O que é considerado riqueza? É aquilo que a pessoa ela coloca aquilo em primeiro lugar. Ela se apega. Né? Jesus aqui estava falando sobre as riquezas. Mas deixa eu deixar algo bem claro para você que eu já falei em outros vídeos. Jesus nunca foi contra a pessoa ter uma vida financeira remediada. Jesus nunca foi contra isso, tá? Nós devemos lembrar que Jesus em Lucas 5, o que ele fez com o Pedro? Ele mandou que o Pedro lançasse a rede, né? Pedro estava numa situação financeira difícil e Jesus mandou que Pedro lançasse a rede e o Pedro naquele dia pegou tanto peixe que quase que o barco afunda. Isso é o quê? É prosperidade. Pedro vivia da pesca. Né? O ministério de Jesus era servido, sustentado por mulheres que tinham posse, dinheiro. Tá? Os discípulos, depois que seguiram Jesus, eles não trabalharam mais. Eles trabalharam só em prol do reino de Deus. E a gente não come vento, né? Então Jesus e os discípulos tinham que comer, vestir, né? Então Jesus e os discípulos eram sustentados por mulheres que tinham dinheiro. Jesus nunca foi contra isso. Mas o que Jesus deixou bem claro é a pessoa ter o coração naquilo. É a pessoa ter apego naquilo. É a pessoa fazer daquilo a sua prioridade. E hoje em dia não é diferente. Tem muitas pessoas que ela deixa bem claro quem é o Deus dela. Por exemplo, tem pessoas que trabalham em 2 empregos, mas ela não consegue participar de um culto. Ela não consegue passar 1h30 dentro de um culto. Não consegue fazer meia hora de oração, 1 hora de oração, um jejum, ler a Bíblia. Ou seja, para trabalhar, muitas das vezes a pessoa coloca toda a sua força, em outras palavras, coloca o coração. Mas nas coisas de Deus ela trata com desdenho, oferece o pior, como o Caim, né? Então a pessoa está mostrando quem é o Deus dela. Tem gente que fala, que eu falo isso não gosta, paciência, mas é verdade. Tem gente que se chamar para ela para um terceiro emprego, ela vai, mesmo cansada.
Mas se você chamar ela para participar de um culto, ela vai falar, não, estou cansado, hoje eu não vou. Então ela está mostrando quem é o Deus dela. Então é esse tipo de coisa que Deus é contra. Espírito de ganância. Pessoa que é apegada ao dinheiro. Ela só faz por dinheiro. Ela é apegada às riquezas materiais. Então isso que Jesus é contra. Tá? E no versículo 21 de Mateus 6, ele fala que aonde estiver as vossas riquezas ou vosso tesouro, ali estará o seu coração. Ou seja, se você é uma pessoa que tem prioridade nas coisas desse mundo, o seu coração vai estar naquilo. Se você tem apego às coisas materiais, o seu coração vai estar naquilo. Tá? Por outro lado também, Jesus, olha o que ele diz no mesmo Mateus, mesmo Mateus, capítulo 10, versículo 37. Mateus 10, 37. Às vezes tem pessoas que o coração dela não está nas riquezas, ela não tem problema com ela. Ela é rica, ela é bem de vida, mas ela não liga, ela não tem apego, né? Mas tem pessoas que não é apegada ao materialismo, mas ela é apegada ao sentimentalismo. Foi o que eu acabei de falar. Tem pessoas que adoram o pastor, o pregador, o cantor, a igreja, né? Aí aqui, Jesus está falando, versículo 21 de Mateus 6, ele diz: qualquer um que amar o seu pai ou sua mãe mais do que eu, não é digno de ser meu seguidor. Na linguagem antiga não pode ser meu discípulo. Ou seja, o que Jesus quis dizer aqui? A gente não deve amar nosso pai, nossa mãe, a esposa, o filho? Claro que deve. Pelo amor de Deus, é óbvio. Eu amo a minha esposa, amo a minha mãe, meus irmãos, os membros da igreja a qual eu faço parte, meus companheiros de obra. Eu amo. Só que o amor a Deus tem que vir acima de tudo isso. Meu coração não pode estar aplicado a essas coisas. Opa, caiu ali, né? Por exemplo, tem pessoas que o cenário caiu, né? Eu já vi mães falando assim: o meu filho é tudo para mim. Não pode falar desse jeito. Infelizmente, tem mães e pais que, se Deus não fizer a obra no filho dela, na vida do filho dela ou da filha, a pessoa nem na igreja vem mais. Já vi muito isso. A pessoa fala assim: por que você saiu da igreja? Porque Deus não mudou o meu filho. Porque Deus não mudou a minha filha. Porque Deus não mudou o meu filho, enfim. Ou seja, a pessoa deixou claro quem era o Deus dela, o filho ou a filha. Ou senão, às vezes o marido fala assim: ou você escolhe Deus ou você me escolhe. A mulher abandona a igreja, abandona Deus. Ou seja, ela está deixando claro quem é o Deus dela. Tem mulher que o Deus dela é o marido. Tem marido que o Deus dele, melhor dizendo, é a mulher. Você sabe que as músicas mundanas, seculares, elas falam, né? Elas tratam a mulher como um Deus, ou o homem. Você pode ver que tem muita música romântica aí que o camarada fala assim: eu vou morrer por ela, ou a mulher, né? Eu vou morrer por ele, dei a minha vida por ela, dei a minha vida por ele. Ou seja, eles estão tendo ídolos no coração. Porque só existe uma pessoa que a gente tem que idolatrar. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Tá bom? Para a gente encerrar nossa meditação de hoje, Mateus ainda,
capítulo 15, verso 7 e 8, olha o que Jesus fala para os fariseus. Hipócritas, bem dizia o profeta Isaías ao respeito de vocês. Esse povo me respeita ou me honra, como está na linguagem antiga, com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Coisa séria isso, né? Mateus 15, verso 7 e verso 8, tá? Ou seja, Jesus deu uma bronca nos filisteus, porque eles não adoravam a Deus de coração. Tem muita gente que diz que ama a Deus, mas o coração dela está bem longe dele, né? Ama a Deus, mas o coração está no filho, está no marido, está na esposa, está na mãe, está nas coisas desse mundo. Não podemos, meu amigo e minha amiga, que o nosso centro de tudo seja Deus. Não é errado você ter uma vida abençoada nesse mundo, não é errado. Você deve amar teu filho, minha querida irmã, minha querida amiga, você que é mãe. Meu querido amigo, você que é pai, claro que você deve amar teu filho. Você que é marido, assim como eu, deve amar a tua esposa como eu amo a minha. Você que é filho, deve amar a tua mãe como eu amo. Eu amo a minha igreja, os meus companheiros de trabalho, os membros, mas não mais do que eu amo a Deus. Foi isso que Jesus nos ensinou, tá bom? Então, que nós não venhamos ter ídolos no coração, que o nosso coração seja totalmente de Deus, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus me permitir.